Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está buscando a sua melhor versão e deseja se conhecer cada vez mais e melhor. Seja bem-vinda ao podcast Pode Mudar, Anadir Tomé. Vou falar hoje sobre o cuidado ao fazer uso de algumas palavras especiais. Elas farão muita diferença na nossa comunicação e nos nossos relacionamentos e sobre o que falamos no nosso dia a dia. A palavra, como nós já vimos no episódio passado, tem a função básica de comunicar, de nos manter ativo, nos nossos relacionamentos e no nosso dia a dia. A palavra, ela aciona o nosso cérebro, elas influenciam as nossas ações, elas têm o poder de criar e moldar a nossa realidade. Quem ainda não ouviu, eu convido a ouvir o episódio sobre o poder da palavra. Se ela tem tanto poder, se a palavra tem tanta força, então vale agora aqui nós falar sobre esse poder mágico no uso de algumas palavras especiais. De que forma ou de que melhor forma nós podemos utilizá-las. Vamos falar da primeira palavra mágica que eu gosto muito, que é a palavra ainda. Eu aconselho muito aos meus clientes que digam ainda não consegui isso, ainda não atingi aquilo, porque ela é uma palavra muito positiva. Recomendo muito mesmo o uso, porque ela abre muitas possibilidades. Eu ainda não consegui emagrecer. Ela abre a esperança de conseguir. Ela abre certeza que eu vou emagrecer. Exemplo, eu ainda não tenho minha casa. Eu tenho certeza que um dia eu vou ter. Eu ainda não tenho meu emprego, não consegui o emprego que eu queria ou que eu desejo. Eu ainda não tenho a minha autoestima. Então veja que a palavra ainda, ela abre possibilidades de ação, de busca, de alternativas de saída, de coisas melhores que irão nos acontecer. O único cuidado que nós temos que ter, ou a restrição com a palavra ainda, é não usar no sentido negativo, né? Então, por exemplo, tem tantos roubos, eu ainda não fui roubado. Então, abre a possibilidade que a coisa negativa, a coisa ruim aconteça, certo? A outra palavra importante é o tentar. O tentar, ele deveria ser eliminado, porque ele coloca obstáculos emocionais, ele coloca impedimentos, pois isso é muito difícil, eu vou tentar. É uma palavra que já prevê fracasso, já está prevendo que você não vai conseguir, porque você vai tentar só. E podemos criar a nossa realidade e influenciar o nosso futuro com essa palavra. Então, vai ser muito difícil conseguir. Eu vou tentar. Já tem uma coisa muito negativa sobre o seu desempenho, sobre a sua ação. Então, melhor seria substituir por experimentar. Essa palavra experimentar vai incluir ação, curiosidade, possibilidade. Eu vou experimentar. Então, não nega o difícil, não nega a realidade, mas coloca o cérebro num estado de curiosidade, que busca ação, que vai para um dinamismo. Então, usem a palavra experimentar, substituindo tentar. Outra palavra que nos bloqueia é a palavra difícil. Ela já gera no nosso cérebro bloqueios, limitações, e o nosso cérebro, se associar isso a crenças, então gera paralisação. Você não tem saída. Então, substitua talvez a palavra difícil por desafio. Isso é um desafio para mim. Isso é complexo para mim. Mas eu vou fazer. Isso abre para a possibilidade de sucesso.
Uma outra palavra, que é uma palavra bem comum que nós utilizamos, é nunca e jamais. Isso aciona no nosso cérebro uma resistência ou uma inexistência de possibilidade. E isso é muito longe, nem existe, nem vai existir a possibilidade. E é uma inverdade. Ela deveria ser eliminada e substituída por, quem sabe, um dia, talvez um dia, mas não nunca. Uma outra palavrinha muito utilizada é a palavra não. Essa nós usamos demasiadamente, dado a fatores culturais, educacionais, não faça isso, não faça aquilo. Mas o nosso cérebro, ele não registra o não, principalmente quando ela vem associada a uma imagem ou precedida de uma imagem. Então, por exemplo, se eu digo a você, não pense sobre o fogo, você já viu o fogo. Então, seu cérebro já registrou o que deve pensar o fogo. Não vou gritar como minha mãe. Ou não vou ser como a minha mãe. Então, automaticamente você está dando comando para o cérebro que você será como a sua mãe. Ele funciona assim ou não funciona com palavras como afirmativas simples. Eu não vou, eu não quero, eu não preciso disso. Então, é melhor dizer, se você vai usar algo mais prolongado ou que você não deseja ser igual a outra pessoa, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente da minha mãe, eu quero fazer com meus filhos coisas diferentes que a minha mãe fez comigo. Ou dizer o positivo, eu quero ser como Sócrates, por exemplo. Então, você passa a se fixar no positivo e não no negativo do não, ok? A palavra mas. A palavra mas significa que na frase seguinte você vai contradizer a primeira. Então, você relativa o que vem antes e valoriza o que vem depois ou na sequência do mas. Então, use primeiro a crítica e depois afirme o que você realmente deseja ou quer enaltecer, ou o que deve ser feito. Depois do mas, deveria então vir o mais importante, o positivo, o elogio, deveria ficar então para o final. Você é muito desatento, mas muito dedicado e comprometido com sua tarefa. Logo você conseguirá. Além dessas palavras que acabamos de falar, eu também quero falar sobre um tempo verbal, que devemos tomar muito cuidado, que é o futuro do pretérito. Gostaria, estaria, poderia. Ele vai distanciando você do seu objetivo. E você está distanciando de onde você deseja estar, de onde você deve estar, né? Ao invés, vamos colocar então no presente, eu quero, eu posso, eu gosto. Isso de jogar para o futuro acontece porque o cérebro ele não sabe diferenciar o real do imaginário, o presente do passado, do futuro. E se você coloca no presente, ele já aciona então o seu cérebro para ação presente e não no futuro. A ação então é aqui e agora. E eu agora então te convido a observar e cuidar no uso dessas palavras e no tempo do verbo que você usa. Eu aguardo então seus comentários, se já havia pensado sobre esse poder dessas pequenas palavras, ou coloque mesmo as suas dúvidas, ou o que você tenha, ou o que você quer que eu fale nesse canal. Lembra do episódio passado, eu quero ser atleta da palavra, então contribua e me ajude.
Obrigada por estar aqui comigo até agora e por hoje é tudo e até a próxima semana. Paz e bem no seu coração.